Será que a gente deve batizar as crianças? Toda live alguém pergunta pra gente a seguinte questão: vocês concordam com o batismo infantil? Na verdade, muita gente tem até a impressão, talvez por alguma espécie de efeito Mandela maluco, de que a gente é presbiteriano ou já foi presbiteriano em algum momento. Tanto que eu nunca fui de igreja presbiteriana, tá, gente? Só para esclarecer isso pra galera que por algum motivo acha. Minha resposta sempre foi a mesma, e você pode ir nas lives lá atrás e procurar. Minha questão era: não tenho nenhum problema com isso, mas não faço porque ninguém me convenceu, ninguém me deu ainda um argumento suficiente para eu concordar em fazer ou concordar com quem faz isso. Por vir de tradição pentecostal e sempre ter sido credo batista, eu não concordava, obviamente, com os argumentos e tal, mas talvez isso tenha mudado. Eu poderia até fazer um vídeo aqui muito extenso, com argumentos, com todos os pontos, refutações, etc., para tentar te convencer, mas eu acredito que boa parte desses argumentos, a maioria das pessoas já tem ouvido, então eu quero relembrar você. Muitos falam do texto de Atos 16, do versículo 29 ao 33. O carcereiro pediu luz, entrou correndo e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Então levou-os para fora e perguntou: Senhores, que devo fazer para ser salvo? Eles responderam: Creia no Senhor Jesus e serão salvos você e os de sua casa. E pregaram a palavra de Deus a ele e a todos de sua casa. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas deles, em seguida ele e todos os seus foram batizados. Então as pessoas usam esse texto para falar de que todas as pessoas dentro da casa foram batizados, e isso incluiria as crianças também, os filhos deles. Muitos também partem do princípio de tratar o batismo como a nova circuncisão, como a circuncisão da nova aliança com Deus. Então, se antigamente, na antiga aliança que Deus fez com Israel, a gente circuncisava as crianças, agora na nova aliança com Deus, com a sua igreja, a gente vai batizar as crianças também. E todos esses argumentos, eles podem fazer até sentido dentro dessas tradições. Mas para mim, que veio de fora, parecia uma forçação do texto para tentar encontrar um negócio que não estava pelo menos explícito ali. E até quem argumenta muito bem esse assunto acaba usando aquela frase do teólogo, inclusive anglicano, J.I. Packer, que fala o seguinte: o Novo Testamento nem ilustra, nem prescreve, nem proíbe. Ou seja, não diz que não pode, mas também não diz que pode. Não diz que não aconteceu, mas também não diz que aconteceu. E aí eu ficava com cara de ué. Eu até entendi os argumentos e tal, achava interessante, mas nada desses argumentos tinha me convencido bastante. E aí, quando ficaram sabendo que a gente estava indo para uma igreja anglicana, uma das perguntas que a gente mais recebia é: vocês então mudaram a cabeça de vocês sobre o batismo infantil? E na verdade não tinha mudado de opinião ainda. Mas eu, sabendo que essas perguntas iriam chegar e que eu também teria que lidar com essa questão, me coloquei a estudar, a ler os textos, a procurar artigos, a entender como os anglicanos tratavam isso, como que isso era na nossa tradição e tal. E é um pouco disso também que eu quero falar nesse vídeo. Afinal, grande parte dos anglicanos, se não todos eles, batizam as crianças, os filhos dos crentes. E aí eu finalmente entendi, pelo menos eu acho. O que resolve essa questão do batismo é uma questão que ela é anterior. Ao invés da gente ficar se perguntando se a gente deve batizar criança, se a gente não deve batizar criança, se a gente faz batismo pela crença ou se a gente faz para inserção na aliança, a questão anterior é: o que é batismo? Para que serve o batismo? Para os presbiterianos, faz sentido batizar as crianças. Se a gente acredita que a gente está vivendo a nova aliança e que a circuncisão foi substituída pelo batismo, a gente continua fazendo o que eles faziam na hora de circuncidar. A gente batiza os filhos de crentes como inserção na aliança. Esse é o processo de inserir a pessoa na aliança de Deus com a igreja. O batismo, então a gente batiza as crianças para inserir elas na aliança. Se a aliança anterior incluía os filhos e a promessa se estendia aos filhos, essa nova aliança também. Para batistas e outros credo-batistas, a questão do batismo de criança simplesmente não faz sentido. Se a gente acredita no batismo como confissão pública de fé, não faz sentido batizar uma criança porque ela não tem como confessar publicamente, ela não tem consciência daquilo que a gente está fazendo. Então, para se batizar, precisa ter consciência daquele ato, logo você não batiza a criança porque ela não tem consciência daquele ato. Faz sentido. Para os anglicanos e para outros reformados também, o entendimento do batismo é outro. O batismo é o que a gente chama de meio de graça. É um sinal visível de uma graça que é invisível. Não é uma confissão de fé, mas é um meio estabelecido por Deus pelo qual essa pessoa vai receber graça
para ser livre dos seus pecados. Então o batismo não é o símbolo de uma decisão, mas sim o realizar de um sacramento estabelecido por Deus para recebimento de graça. Então, se a gente crê dessa forma, não tem problema batizar crianças, porque não vem delas nenhuma decisão ou nada naquele momento. É Deus vindo ao encontro dela com graça. O artigo 27 dos 39 artigos de religião resume falando o seguinte: o batismo não é só um sinal de profissão e marca de diferença com o que se distinguem os cristãos dos que não são, mas também um sinal de regeneração ou nascimento novo, pelo qual, como por instrumento, os que recebem o batismo devidamente são enxertados na igreja. As promessas da remissão dos pecados e da nossa adoção como filhos de Deus pelo Espírito Santo são visivelmente marcadas e seladas, a fé é confirmada e a graça de Deus aumentada por virtude da oração. O batismo das crianças deve conservar-se de qualquer modo na igreja como sumamente conforme a instituição de Cristo. A gente crê que através do cumprimento dessa ordenança, o Espírito Santo, de maneira sobrenatural, vai agir no coração dessa criança para fazer com que aquela fé frutifique e faça com que ela tenha uma vida com Deus posteriormente. E convença ela na mente dela de que ela faz parte da família dos filhos de Deus. E aí você pode me falar o seguinte: legal, Douglas, gostei muito dessa teoria, da forma como vocês acreditam, mas afinal, o que vocês entendem que a Bíblia fala sobre isso? Como que vocês entendem que a Bíblia trata esse assunto? Então, meu caro jovem padawan, vamos para a Bíblia. Como a gente disse lá no começo, o Pedro Batismo ele não é claro na Bíblia. Você não tem nenhum caso explícito de uma criança sendo batizada. Mas também tem coisas que fundamentam esse pensamento do batismo dessa forma e inserindo as crianças nesse processo, nesse sacramento. Atos 2, do 38 ao 39, fala do batismo como uma promessa para o povo e para os filhos desse povo. Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo, pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe, para todos quantos o Senhor, o nosso Deus, chamar. 1 Coríntios 7,14 fala da participação dos pais no processo de santificação dos filhos. Pois o marido descrente é santificado por meio da mulher, e a mulher descrente é santificada por meio do marido. Se assim não fosse, seus filhos seriam impuros, mas agora são santos. Isaías 54,13 fala sobre o próprio Deus ensinando o caminho a qual as crianças devem andar. Todos os seus filhos serão ensinados pelo Senhor, e grande será a paz de suas crianças. Se a promessa inclui as crianças e o sacramento necessário para cumprimento dessa promessa é o batismo, logo a gente batiza as crianças. É simples desse jeito. Mas Douglas, o que garante que a criança que foi batizada vai permanecer no caminho de Deus? Nada. Assim como nada impede uma pessoa adulta batizada também se desviar dos caminhos e não caminhar mais com Deus. A gente batiza porque Deus falou que é para batizar, é uma ordenança de Deus. Eu gosto muito de algo que eu li ontem, inclusive, no livro Liturgia do Ordinário, da Tish Warren. Ela utiliza o exemplo do batismo de Jesus. Quando Jesus é batizado, a gente ouve a voz do céu falando: Tu és o meu filho amado, em ti me agrado. Jesus ainda não tinha feito nenhum milagre. Jesus ainda não tinha cumprido a vontade do Pai de morrer na cruz. Jesus não tinha curado ninguém. Jesus ainda não tinha multiplicado nada. Mas o amor do Pai estava lá presente. É óbvio que a gente está falando de Jesus, que é Deus. Mas ainda é interessante perceber que, como antes de qualquer atitude ou qualquer coisa que a gente possa ter feito, a declaração do amor de Deus está lá, antes de qualquer atitude que a gente possa ter tomado. A identidade de Cristo, de Filho amado do Pai, veio antes dele fazer qualquer coisa, mas logo depois do seu batismo. É nessa afirmação batismal de que nós somos filhos de Deus, mesmo antes da gente fazer qualquer coisa que poderia nos tornar dignos, que a gente descobre e somos abraçados pelo amor de Deus. O que vale guardar para esse vídeo, então, é que ele não é uma tentativa de te convencer do pé do batismo, te mostrar de que é verdade, que todo mundo está errado. É explicar que o modo pelo qual você pensa batismo, o que ele é e para que ele serve, é o que vai definir a resposta dessas questões e outras parecidas. Gostou desse vídeo? Esse e os outros vídeos dessa semana foram decididos pela galera lá na última live que a gente fez semana passada, no domingo. A galera sugeriu os temas, a gente fez uma enquete ao vivo lá, e a galera votou e decidiu quais serão os vídeos que vão sair essa semana. Você quer participar disso? Quer saber quais são os próximos vídeos? Quer sugerir vídeos e fazer parte da votação pela qual decide qual vídeo vai sair? É só você participar das nossas lives que acontecem aí
quase toda semana, né? A gente sempre avisa pelo Instagram, então se você não segue a gente lá, siga que lá a gente avisa sempre no Stories que horário que vai ter, se vai ter ou se não vai ter, qualquer imprevisto e coisas desse tipo. Então se você gostou, deixa o seu joinha aí, comenta aqui embaixo, não é pra brigar, tá, gente? É o que a gente falou, não é uma tentativa de te convencer, então não vai fazer sentido você vir argumentar e falar, mas e isso daqui? É a forma que a gente pensa o batismo, e não vai ser você argumentando aqui que vai mudar uma tradição toda e toda uma escola teológica, né, de pensamento sobre o batismo. Mas você pode, se você quiser comentar, tirar dúvida, deixa aqui embaixo. Compartilhe esse vídeo, porque eu acho que ele vai ser muito legal para outras pessoas entenderem o argumento por trás do batismo de crianças. Eu demorei muito para entender e agora aceitar também esse argumento. Se você gostou aqui do canal, você se inscreve se você não é inscrito para poder receber quando outros vídeos como esse saírem. Tem coisa muito boa vindo essa semana. Se você quiser fazer parte da Ordem da Sagrada Cafeína, que é o nosso grupo de WhatsApp, que não é um grupo de teologia, mas sim um grupo de amigos conversando sobre vários assuntos da vida e tudo mais, clica aqui embaixo no botão Seja Membro. Um dos níveis aqui de recompensa você pode fazer parte do nosso grupo de WhatsApp. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau!